Reading, page 127, leitura da página 127. Nesta leitura deste módulo, gente, nós vamos ter dois textos, ok? Então, text 1, xenophobia, xenofobia. Originally, the word xenophobia comes from the Greek word xenos, meaning the stranger, and the guest, and phobos, meaning fear. Originalmente, a palavra xenofobia vem do grego, palavra xenos, que significa estranho, ou estrangeiro, perdão, e guest, e phobos, que significam medo. Thus, xenophobia stands for a fear of stranger, but usually it is used to mean hate of stranger. Assim, xenofobia é usado como medo do estrangeiro, mas geralmente ele é usado como significado de ódio ao que é estrangeiro ou aos estrangeiros. Social scientists describe xenophobia as one among several possible forms of reactions generated by unstable situations in society. Cientistas sociais descrevem xenofobia como uma entre outras várias formas possíveis de reações geradas por situações instáveis numa sociedade. Xenophobic behavior is based on racist, ethnic, religious, cultural, or nation prejudice. Comportamento xenofóbico é baseado em racismo, etnia, religião, cultura ou preconceito nacional. Xenophobia can be defined as the attitudes, prejudices, and behavior that reject, exclude, and often vilify persons based on the perception that they are outsiders or foreigners to the community, society, or national identity. Xenofobia pode ser definida como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas baseados na percepção que eles são de fora ou estrangeiros de uma comunidade, sociedade ou identidade nacional. Xenophobia and racism often overlap, but they are different. Xenofobia e racismo frequentemente têm algo em comum, mas eles são diferentes. Whereas racism is usually related to a distinction based on physical characteristics such as skin color, hairstyle, hair type, facial features, etc., xenophobia implies the idea that the other person is bad because he or she comes from outside the community or nation. Assim, o racismo é geralmente relacionado a uma distinção baseada em características físicas, tais como cor da pele, tipo do cabelo, características do rosto, etc. A xenofobia implica na ideia de que a outra pessoa é má porque ele ou ela vem de uma comunidade ou nação de fora. Nowadays, two causes can explain the resurgence of xenophobic and racist movements. Hoje em dia, duas causas podem explicar o ressurgimento da xenofobia e dos movimentos racistas. The first cause is migration patterns that have developed as an effect of the gradual internalization of the labor market during the post-colonial era. A primeira causa são os padrões de migrações que desenvolveram como efeito uma internalização gradual do mercado de trabalho durante a era pós-colonial. In the receiving countries, former colonial empires such as UK and France, social groups in unfavorable positions have the belief that immigrants are competitors for jobs and public services. Nos países receptores, os formadores de impérios coloniais, tais como Reino Unido e França, grupos sociais estão em posições desfavoráveis, acreditam que os imigrantes são competidores de empregos e serviços públicos. This cultivates a social and political climate that generates xenophobia, i.e., defensive reactions against migrants and nationalism, i.e., demands that the state provide better protection against foreigners for its own population. Isto cultiva um clima social e político que gera xenofobia. Exemplo,
reações defensivas contra migrantes e nacionalismo, exemplo, demandas ou necessidades de que o Estado fornece uma proteção melhor contra estrangeiros do que para sua própria população. The second cause believed to the reform reinforce xenophobia and racism is globalization. A segunda causa que se acredita que reforça a xenofobia e racismo é a globalização. Increased competition between countries has led states to reduce social welfare, education, and healthcare. O aumento da competição entre países que leva os estados a reduzirem taxas sociais, de educação e de cuidados médicos. This reduction mainly influenced the segments of the population living on margins of the society. Esta redução, principalmente influenciada por segmentos da população que vivem às margens da sociedade. These groups are often in direct competition with migrants for welfare services and are the main breeding ground for xenophobic and racist ideologies. Esses grupos estão frequentemente direcionados à competição com migrantes por serviços públicos e são o principal motivo da xenofobia e ideologias raciais. Research has shown that severe economic inequalities and the marginalization of persons from access to basic economic and social conditions give rise to tensions and manifestations of racism and xenophobia. Pesquisa mostra que uma economia severa ou as desigualdades de uma economia severa e a marginalização de pessoas ao acesso da economia básica e a condições sociais dão aumento a tensões e manifestações de racismo e xenofobia. Those perceived to be outsiders or foreigners, often migrants, refugees, asylum seekers, displaced persons, and non-nationals and main targets. Aqueles perseguidos por ser pessoas de fora ou estrangeiro, frequentemente migrantes, refugiados que vivem em asilos, pessoas que não têm nacionalidades e objetivos que não são os principais.